Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti, onde tratamos de assuntos relacionados à engenharia agrícola. Meu nome é Gabriel Xavier, faço parte do curso de graduação em agronomia pela Universidade Federal do Paraná e hoje trago aqui para vocês o tema Efeito das práticas de manejo do solo na disponibilidade de água para as plantas. Então, para que serve o manejo do solo, né? Os sistemas de manejo, eles visam criar melhores condições para que a planta germine, cresça, se desenvolva e produza melhor, principalmente no que diz respeito ao seu sistema radicular. E eles se diferenciam entre si basicamente pela forma com que são feitos e pela intensidade do preparo, né? A intensidade que é colocada no preparo do solo. Esses sistemas, eles interferem nos atributos do solo, como o conteúdo da matéria orgânica, atividade microbiana, a CTC do solo, o pH, e também o conteúdo de água disponível, que é o tema que a gente está abordando. E como muitos bem sabem, estresses abióticos, né, eles podem reduzir os rendimentos que você possui numa lavoura. E entre eles, o déficit hídrico é um dos principais fatores de perda nas lavouras, né? Como a gente pode ver na figura ali ao lado, é uma notícia do G1, em que o Brasil perdeu bilhões aí de reais na produção agropecuária nos últimos 10 anos por conta de variações climáticas, né? Tanto de seca quanto de chuva excessiva. Então, quais são os principais aspectos dos tipos de manejos que nós vamos abordar, né? Primeiramente, o plantio convencional, né? Segundo muitos autores, o plantio convencional ele é realizado em duas etapas. A primeira etapa é quando você faz uma gradagem mais pesada no solo. Então, grandes grades, né? Elas perfuram o solo em profundidade e reviram grandes blocos de terra, tá bom? Muitas vezes é nesse momento que é aplicado, por exemplo, corretivos do solo, como o calcário, sabe? E na segunda etapa é quando você vai destorroar esses grandes blocos de terra para que o solo fique mais fofinho, né? Fique mais adequado para o desenvolvimento das raízes. E vai nivelar, deixar esse solo plano para o cultivo. Na figura 2 a gente vê como o solo fica, né? Então vocês podem observar que ele fica extremamente exposto e muito vulnerável à chuva e à erosão. E além da chuva e da erosão da chuva, né, também ao impacto diretamente da insolação em cima dele, né? Isso reduz também a atividade microbiana. Existem muitos malefícios, né, nesse tipo de prática, mas ela tende a ser muito utilizada, foi muito utilizada, principalmente a partir ali da década de 60, tá? O plantio direto e a rotação de culturas é algo que vem surgindo aí desde a década de 70, 80, que é um sistema de manejo que visa evitar o revolvimento desse solo. A semeadura ela é feita diretamente em cima da cultura anterior, né? Nesse caso aí foi feito sob a palhada, né, o que você mantém a cobertura desse solo permanentemente, tá? E muitas vezes, no plantio direto, um pequeno problema é que em camadas superficiais o solo tende a se compactar em comparação com o plantio convencional. Isso porque no plantio convencional, logicamente, você revolve o solo inteiro. Nesse caso, não. Nesse caso, você não vai mexer nele. Por isso, o solo tende a ficar um pouco mais compacto. E uma forma de melhorar isso, esse sistema de plantio direto, é adicionar a rotação de culturas, porque aí as raízes da cultura anterior tendem a desagregar melhor o solo para a cultura que está vindo, né? Então, justamente, a rotação de culturas é isso, né? É você alternar anualmente as espécies vegetais, seja anualmente, seja ali de estação em estação, tá? Muitos plantam uma coisa no verão e outra no inverno e sucessivamente, mas você vai alternar as espécies, né? Sempre com um propósito comercial, naturalmente, ou então de recuperação do solo. Esse é o artigo que eu trago aqui para vocês, para a gente analisar um pouco da influência da disponibilidade de água entre o plantio direto e o plantio convencional. Ele traz esse gráfico que é bastante interessante, né, onde ele compara a quantidade de água disponível em plantio direto e plantio convencional. A barrinha escura é o plantio direto
e a barrinha clara é o plantio convencional. Como você pode observar, no plantio direto, há uma maior quantidade de água disponível em camadas mais superficiais, em camadas mais próximas ali da planta. Enquanto que no plantio convencional há uma maior quantidade de água disponível em camadas mais profundas. E isso é explicado justamente porque quando no plantio convencional você revolve o solo, ele fica mais exposto à água e a água tende a ser drenada mais rapidamente e consegue alcançar melhor camadas mais profundas do solo, né? Enquanto que no plantio direto, a água da chuva ela vai bater ali na palhada. Apesar de haver essa maior quantidade de água disponível em profundidade, a planta dificilmente vai conseguir utilizar essa água que foi drenada, né? A não ser que ela tenha um sistema radicular muito longo. Então, nesse gráfico, a gente começa a observar que para camadas mais superficiais, essa quantidade de umidade é melhor, então vai propiciar plantas que têm um sistema radicular menor. Já com relação à rotação de culturas, eu queria muito ter encontrado dados que falem a respeito da comparação entre o monocultivo e a rotação de culturas sob o efeito da disponibilidade de água. Porém, não foi encontrado isso, né? Realmente não encontrei algo que compare, mas já é de consenso bibliográfico que a rotação de culturas beneficia a disponibilidade de água para as plantas. Por quê, né? Porque a compactação, que é um efeito causado pelo monocultivo, ele é reconhecido como uma prática que causa degradação física do solo, né? E causando essa degradação física, você tem uma diminuição da disponibilidade de água e oxigênio no solo. Principalmente também vão limitar o crescimento radicular das plantas. Então, ao diminuir o sistema radicular das plantas e a disponibilidade de água, você vai ter uma menor produtividade. Enquanto que a rotação de culturas, ela é um sistema que tem sido muito utilizado, inclusive, para reverter quadros de compactação do solo, né? Eles melhoram as qualidades, a rotação de cultura melhora as qualidades do solo, e isso vai propiciar uma maior disponibilidade de água para as plantas, tá? Como a gente vai ver aqui na próxima figura. Então, nessa figura é medido a densidade do solo ao longo dos anos, tá? Em um sistema que está mostrado em azul, que é a rotação de culturas, e em um sistema de alternância de culturas, tá? Entre trigo e soja. Na rotação de culturas, em azul, a gente observa, em grande parte dos anos, uma menor densidade do solo. Isso significa que o solo está menos compacto, ok? Isso significa que o sistema radicular da planta vai se desenvolver mais adequadamente e a planta vai conseguir absorver mais água. Então, nesse sentido, a rotação de culturas influencia diretamente ali, ou indiretamente, dependendo da sua interpretação, na disponibilidade de água para plantas. Nesse caso aqui, os dados eles foram realizados comparando ali com uma alternância de culturas e não com um monocultivo. Porém, seria até mesmo mais intenso essa densidade do solo se você estivesse comparando com o monocultivo, né? Como muitos dados bibliográficos mostram. Então, concluindo, os tipos de manejo adotados, eles influenciam diretamente na disponibilidade de água para as plantas, né? O plantio direto, por preservar a cobertura do solo ali com a palhada, ele vai favorecer a retenção da água nas camadas mais superficiais. Isso vai propiciar culturas que têm um sistema radicular menor. Enquanto que a rotação de cultura, por melhorar as propriedades físicas do solo, contribui diretamente ali para a disponibilidade de água e para a qualidade no desenvolvimento radicular da planta. Por fim, eu agradeço pela atenção, espero que tenha sido
agregador e até a próxima.